Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Rosina de A a Z. Muito obrigada pela audiência de vocês. Semana passada eu concluí o temperamento sanguíneo e comecei a falar do melancólico, mas não deu tempo de terminar. E aí vamos concluir sobre as características, as fraquezas e as forças do temperamento melancólico. Mas antes, vamos aos avisos que eu sempre gosto de recordar a você. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem a assinatura por TV a cabo, você pode acompanhar pelo seu YouTube, TV Correio da Manhã, Instagram, Facebook e pelo site da emissora. Toda a programação, não só o programa Rosina de A a Z. Você pode colocar lá no YouTube, TV Correio da Manhã, vai assistir a programação diária, incluindo as séries do meu tempo de infância, que são maravilhosas, como Dini é um Gênio, Samantha e outros filmes muito bons que passam durante a tarde. Mas vamos lá. E tem mais. Se você quiser mandar alguma sugestão, tirar uma dúvida, fazer alguma crítica ao meu programa, você pode entrar em contato comigo pelo DDD 24 992 95 0031. Esse é o meu WhatsApp e eu peço a você que sempre se identifique, tá? E muito obrigada pelos comentários, que tem gente aí se divertindo, tentando adivinhar qual é o temperamento dos outros e o seu próprio temperamento predominante e o secundário. Vamos lá, eu vou dar continuidade aos aspectos, às fraquezas do melancólico, ok? Aí depois eu falo dos aspectos fortes, da força, do positivo do melancólico. Então, o melancólico ele tem a tendência a se sentir humilde, incompreendido, já que ele é muito fechado, muito para dentro, ele vai justificar a sua solidão, que ninguém me entende, ninguém me compreende. Ele é muito profundo, muito sensível, é tudo exagero para dentro de si. Por isso ele se sente muito incompreendido. E aí ele vai justificar a solidão, mas ele tem uma tendência para a solidão, porque ele gosta de ficar sozinho com os seus pensamentos. Vamos mudar de câmera que fica melhor para mim. Então vamos lá. Ele impõe sua vontade através de uma chantagem emocional. Porque como ele é fechado, ele vai dizer, você está fazendo isso porque você não gosta de mim, não me entende. Tinha até uma música, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Tinha uma música assim. Vai ver que essa música foi feita por um melancólico, não sei, eu não lembro quem é o autor. A resistência passiva é uma das suas armas mais eficazes. Em vez de sair para a briga, ele simplesmente não faz. Você vai pedir a ele um favor, ele, aí está lá, já vou fazer. Ele não está brigando, mas ele também não se move. Ele tem um sentimento de exclusão e de abandono. Ora, se ele está perdido dentro da própria solidão e acha que ele é incompreendido, é óbvio que ele vai se sentir excluído dos ambientes, já que ele tem dificuldade de conversar. Então, eu como professora,
observando aluno em sala de aula. Tem sempre um que está no grupo, mas não fala. Está no recreio, mas não brinca com ninguém. Por quê? Aí você tem que ver se os alunos estão excluindo ele ou se ele se exclui por essa tendência à solidão, à exclusão. Então, é muito interessante observar os temperamentos no ambiente de sala de aula. Por isso, eu estou trazendo para vocês um estudo que eu já fiz em sala de aula, na minha vida de professora. Foram 43 anos de sala de aula. Então, dá para a gente aprender bastante e observar os alunos para saber como lidar com o temperamento de cada um deles, sem colocar rótulos, etiquetas. Ah, esse aí é antissocial. Não é, não. Não é, não. Então, ele se sente depreciado, porque como ele está sempre quietinho, muitas vezes as pessoas vão negligenciar as necessidades dele. Isso é muito importante para um professor observar, porque ele nunca vai levantar o dedo para falar, para pedir alguma coisa. O professor é que tem que perceber que aquele aluno todo introvertido o professor tem que ter um olhar para aquele aluno para perceber as necessidades dele, porque ele não vai ter coragem de pedir. O introvertido melancólico, ele também tem medo do julgamento do outro. Então, se ele fala alguma coisa, ele tem medo que os outros riem dele. Então, ele não vai falar, não vai fazer uma pergunta, não vai tirar uma dúvida. O professor tem que estar atento nisso. E os pais também, porque cada filho é diferente do outro. Então, ele tem uma falsa umidade, porque ele tem um amor profundo por aquilo que é ideal. Ele idealiza tudo. Ele está sempre idealizando. É o mundo da fantasia, na verdade, porque a realidade é dura. O imaginário é perfeito. Então, ele vai ter também dificuldade de confiar nas pessoas. Até porque ele é um incompreendido, né? Esqueceu que ele se sente incompreendido? Como ele vai confiar em alguém que não o compreende? Então, isso está tudo relacionado. Ele tende a enxergar o que há de pior nas pessoas. Ele vê. Ele vai ver primeiro o lado ruim das pessoas, depois o lado bom. Isso tem a ver com a sensibilidade dele, com o sentimento de incompreensão e de exclusão que ele tem, de abandono, que não o deixa confiar na pessoa, no outro, e aí ele vai esperar sempre o pior. Por isso ele também se frustra. É suscetível, é tímido demais, ele tem uma falta de jeito na comunicação. E aqui a gente fala ele se afeta profundamente. Ele vai ficar profundamente afetado por qualquer gesto que você faça que possa parecer ofensivo. Então, ele vai ficar se sente facilmente ofendido, atingido por qualquer coisa que o outro faz, porque ele é muito sensível, é inseguro e tem sempre medo do que os outros pensam, porque ele está sempre preocupado com o julgamento dos outros. E isso tem a ver com a própria insegurança, porque ele não se sente pertencente ao grupo social, já que ele está sempre voltado para dentro e buscando uma perfeição que é inalcançável, tá? Vai faltar para ele sempre coragem. Ele tende à preguiça, porque vai faltar coragem para agir. Seus altos ideais o fazem um perfeccionista. E isso é inatingível. Ninguém é perfeito. E aí ele tem medo do erro também. E aí
ele não age, porque ele quer ser perfeito. É muito interessante, numa sala de aula de inglês, a criança arrisca falar do jeito que ela consegue. Ela ouviu, acha que é assim e ela vai falar. O adulto tem medo de falar errado. E aí ele não fala. Então, eu fiz isso só para uma analogia com o temperamento do melancólico. Se ele, já que ele tem medo, ele é perfeccionista, ele tem medo do erro, ele não vai tentar. Isso é muito preocupante. Tá, o medo do fracasso está presente o tempo todo. E aí ele é indeciso, complexado, desconfiado. Você vê que uma coisa leva a outra. Ele vai ter medo de errar, né? No trabalho, profissionalmente, ele é muito lento, porque ele quer fazer com perfeição. Se ele vai lavar uma louça, ele não vai lavar a louça rapidinho. Ele vai ficar lá, passando várias vezes, até ele ter certeza de que o prato está brilhando e limpo. Que está tudo perfeito, não tem um risquinho, uma sujeirinha. Se fosse o sanguíneo, podia até deixar com sujeira que não estaria nem vendo. Ele tem medo de ser criticado ao errar. Ele é perfeccionista. Não se esforça. Quando ele tem esse medo, é inseguro, em vez dele se esforçar, ele tem a tendência também a não fazer. Ele vai se fechar. Então, se você começa a criticar o melancólico, quanto mais você critica, menos ele vai arriscar fazer aquilo que ele foi criticado. Porque ele não sabe lidar com a crítica, é um sofrimento muito grande para ele, esse fracasso, porque ele quer ser perfeito. Ele vive no mundo idealizado por ele. Então, ele é desencorajado a fazer as coisas. Bom, mas nem tudo é assim tão pessimista. Na verdade, existem coisas, um aspecto muito positivo, que são as forças do melancólico. E aí, as forças do melancólico eu vou trazer para vocês depois do nosso intervalo. Então, vamos lembrar, o melancólico, pelo que nós estamos vendo aí, é o oposto do temperamento sanguíneo. É uma pessoa extremamente profunda, perfeccionista e sensível. Já vimos o que esse perfeccionismo, esse excesso de sensibilidade pode causar nele. Agora vamos ver as forças desse temperamento logo após o intervalo. Fica comigo. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão, Pegador. comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho.
É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, de volta agora para nós aprendermos e descobrirmos as forças do temperamento melancólico. Nem tudo é pessimismo. Há muita coisa positiva no temperamento melancólico. Como nós vimos, eles são profundos, sensíveis e analíticos, porque pensam muito, estão sempre buscando a verdade, o bem, o máximo bem, a verdade absoluta, tudo de belo, perfeccionista. Eles querem a perfeição. Então vamos lá. Ele é introvertido, prefere a calma e a reflexão e é um sujeito que mede os riscos. Ele vai pensar muito antes de agir. Ele não vai sair agindo feito um maluco, como o sanguíneo, que é impulsivo. Ao contrário, ele vai analisar detalhe por detalhe antes de agir. É indeciso, então até tomar uma decisão, imagina o quanto ele não ponderou, não pensou. Então ele não gosta do que é superficial, porque ele é extremamente profundo. Prefere o perfeito sempre. Quando apoiado, torna-se determinado, tenaz, e quando se decide alcançar um objetivo, ele vai alcançar com perfeição. É como o atleta de alta performance. Enquanto não chega ao resultado que ele quer, ele não sossega. Ele vai ser determinado. Tá? Ele presta muita atenção aos outros e aos detalhes, porque ele busca a perfeição. É aquele que vai ver um errinho na parede. Ih, aqui está meio torto. Ninguém nunca viu, mas ele vai enxergar, porque ele presta atenção aos detalhes pela busca da perfeição. E ele vai procurar corrigir os seus erros e os dos outros, não só os seus. Ele é sério, aí continuando, ele é uma pessoa séria, é piedoso e determinado, já falei na determinação dele. É capaz de grandes sacrifícios para o bem seu e dos outros. Então, ele é uma pessoa que chega a se sacrificar para alcançar um bem maior. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Ele busca mais os benefícios espirituais do que os benefícios materiais. Tem gente que foca num objetivo, até numa profissão, vamos supor. Isso é muito comum em algumas profissões. A pessoa entra para aquela universidade focando no dinheiro que ela pode ganhar. Outras pessoas entram no mesmo curso universitário focando no bem que elas podem fazer aos outros e não no dinheiro. O dinheiro é consequência, não é objetivo. Então, ele vai focar o bem que ele pode realizar, não os bens materiais, tá? Possui uma inclinação natural para a oração e a contemplação, porque orar não é só repetir as palavras ensinadas.
A oração e a contemplação podem ser uma atitude diante da vida. Se eu consigo entrar dentro de mim, buscar um autoconhecimento e, ao mesmo tempo, estou sentada ali na areia diante daquele mar e começo a contemplar aquele mar, prestar atenção ao barulho das ondas, isso também é uma forma de oração. É você entrar dentro de você, fechar seu pensamento, parar o pensamento e contemplar. Não é qualquer um que consegue isso não, porque tem gente que está pensando a mil. Lembra do vulcão? Ele consegue entrar nesse vulcão e entender tudo que tem lá dentro desse vulcão. Então, vamos lá. É um gênio, geralmente são gênios, talentosos e criativos. Os esforços que eles fazem para alcançar os bens interiores, ele está sempre focado no essencial. Então, eles são extremamente aflitos, sensíveis, e o ser deles vibra no universo infinito, e eles são capazes para compreender a criação, a grandiosidade do universo. Isso é um ato de meditação e só os mais inteligentes e talentosos conseguem. Lembra da sensibilidade? Você imagina a sensibilidade de um Michelangelo para fazer numa pedra os detalhes que ele fez nas obras, nas esculturas dele, como a escultura de Davi. Então, pensa nisso. Na pintura que ele fez, Michelangelo, na pintura, como conseguia, com os recursos que tinha naquela época, fazer pinturas tão belíssimas e tão profundas, tão expressivas. Então, vamos lá. Eles comunicam a riqueza das suas meditações através dos mais perfeitos veículos, como a arte. A arte, para eles, é a forma de expressar a perfeição que ele busca dentro dele. Eles são metódicos, isso também é um ponto muito positivo, são sérios, metódicos, apaixonados pela teoria e pela perfeição. Aí eu tenho Da Vinci, tenho Michelangelo, tenho o próprio Santo Agostinho, que eu já falei, que eu acho que deveria ser, ou um Santo Tomás de Aquino. Então, é organizado, só pode ser metódico quem é organizado, né? E se está sempre, pensa nos riscos, é uma pessoa prevenida. Não vai se atirar de qualquer jeito, vai estudar muito antes de realizar alguma coisa, porque é perfeccionista. Então, continuando, ele é organizado, tem as coisas ordenadas, não gosta da bagunça, tem tudo arrumado, veste-se bem, porque tem que ter uma harmonia, ele gosta do belo, da perfeição do belo, aprecia a ordem em si e no ambiente ao seu redor, não é nunca uma pessoa com um quarto bagunçado. É econômico, ele não vai gastar à toa, ele é contido, prevenido, ele não vai sair gastando com coisas desnecessárias, fúteis, sem razão de ser. Então, ele vai poupar, não vai desperdiçar. Não vai. E o melancólico, ele também sabe moderar os seus desejos. Se ele gosta de chocolate, ele não vai atacar uma caixa de chocolate, de bombons, de uma vez. Ele vai apreciar um, no outro dia ele vai apreciar outro. Ele sabe ter um autocontrole, então dificilmente o melancólico se entrega a vícios. Olha, isso é uma coisa boa. Se ele gosta de uma bebidinha, ele não vai nunca beber com exagero para ficar bêbado. Os exageros não lhe pertencem. E ele sabe escutar o próximo, até porque ele tem compaixão, ele tem empatia,
devido à grande sensibilidade. Lembra no começo que eu falei que ele seria capaz de chorar junto? Então, ele vai se preocupar muito com a necessidade das outras pessoas. Continuando, a compaixão pelo próximo é muito forte nele. E ele consegue entender facilmente os sentimentos alheios e compadecer-se. Por isso eu falei de chegar até a chorar. São bons conselheiros, sabem escutar, analisar e propor soluções. E aí, como o programa de hoje está quase acabando, eu no programa da semana que vem, eu vou falar sobre os coléricos. Eu vou deixar para começar a descrição dos coléricos na semana que vem. Aí vamos ver que temperamento é esse que recebe o nome de colérico. Pesado, não? Não, não é. São excelentes pessoas, mas são pessoas que jogam tudo na lata. Diferente do sanguíneo, tá? Não é igual, não. E enquanto isso, você vai mandando para o meu WhatsApp as suas dúvidas e vai anotando para ver quais são as pessoas que você conhece que têm um temperamento que predomina o melancólico, que predomina o sanguíneo, vai aprender do colérico, depois do fleumático. É muito bom. E aí você vai aprender a lidar com eles sem ficar criticando exageradamente. Então, mais uma vez, vou repetir o meu celular, número do meu celular, do WhatsApp, e você entra em contato comigo, se identifique. DDD 24 99295 0031. E o Rosina de AZ desta semana fica por aqui e eu volto ano que vem, não apenas semana que vem. Feliz Ano Novo, muita saúde, muita paz que nós estamos precisando e muitos novos relacionamentos saudáveis. Deus abençoe a todos.